Okay, how are you? I wait that you okay. Today, our English class is about action verbs, verbos de ação. Welcome to the English class. Bem-vindos à nossa aula. Ok, vamos lá trabalhar hoje com verbos de ação, action verbs. Let's go! Dynamic verbs também são conhecidos como verbos de ação ou os verbos dinâmicos. Os verbos de ação representam ações físicas e tangíveis que podem ser percebidas através de um dos 5 sentidos. Por isso são chamados de dynamic verbs, no nosso digníssimo inglês, ou na língua inglesa. Entre os verbos de ação, também se encontram alguns, os que falam de atividades mais abstratas, como o verbo pensar, que é o verbo to think, ou o verbo aprender, que é o verbo to learn, certo? Então, esses verbos aqui, embora não sejam verbos relacionados a você pegar, fazer alguma coisa, eles também são trabalhados como verbo de ação. Action or non-action verbs. Verbos de ação ou não. A gente vai tentar diferenciar os dois, demonstrando quais são os verbos de ação, que é o interesse dessa nossa aula. Okay? An action verb is used to describe an action that is performed. Action verbs can be used in simple, perfect, and progressive continuous tenses. Most of the verbs we use are action verbs. Examples: read, write, cook, drive. Non-action verbs are used to describe states, sense, desires, possession, emotions, and opinion. Non-action verbs are not usually used in continuous tense. Examples: love, like, need, want. Trazendo para o nosso português, os verbos de ação, como aqui, por exemplo, fala o verbo ler, escrever, cozinhar e dirigir. O verbo de ação ele é usado para descrever uma ação que é feita. Então, os verbos de ação podem ser usados nos tempos simples, no tempo perfeito e nos tempos progressivos, que nós chamamos de contínuo. A maioria dos verbos são usados como verbo de ações. Alguns verbos que são considerados verbos de não ação são usados para descrever states, que é estados, sensos, desejos, possessões, emoções e opinião. Como, por exemplo, love, que é amar, like, gostar, need, precisar e want, querer. Ok? Então preste atenção que alguns verbos não vão ser considerados verbos de ação. Verbs with continuous tense. We can use only action verbs with continuous tense. For example, present continuous. We do not use non-action verbs with continuous tense. Então, nós podemos usar qualquer verbo de ação com os tempos contínuos, como, por exemplo, presente continuous. Mas não podemos usar os verbos que não são considerados verbos de ação no tempo contínuo, com ing, por exemplo. Observe os exemplos. I am liking this pizza. To like is a state verb, not an action verb, and does not happen. It cannot be continuous. You like or you don't like something. I like this pizza is correct. Então, para você falar que eu estou gostando dessa pizza, de acordo com a língua inglesa, isso não seria uma sentença correta, porque o verbo to like é um verbo de estado, né? E ele não causa ação, não pode acontecer, não está acontecendo essa coisa. Não pode ser contínuos, ou você gosta ou você não gosta de algo. Então, eu gosto desta pizza, seria o correto. Então, se você tiver I am liking, troque para I like this pizza. I am not believing you. To believe is a state verb, not an action verb. It cannot be continuous. You believe or you don't believe. O mesmo sentido da primeira. Ou você acredita ou você não acredita. Você não pode dizer I am not. Vai ter que ser I don't believe. I don't believe you. Não vai fazer believing. Ok? Então, o correto está aqui embaixo. I don't believe you. Is correct. Prestem atenção. Tomem cuidado com isso. Verbs which have both action and non-action forms. Alguns verbos têm ação e não ação. Some verbs can be used in action as action or non-action verbs, depending on their meaning. For example, alguns verbos podem ser usados como verbo de ação ou não, dependendo do seu significado.
Observe o exemplo. To think. To think can mean to believe or to have an opinion. Quando o verbo think ele tiver o significado de acreditar ou ter uma opinião, ele não será um verbo de ação. I think he is American, not I am thinking he is American. Então eu acho que ele é americano, nunca eu estou achando. What do you think about my plan? Not what are you thinking about my plan? O que você pensa do meu plano e não o que você está pensando do meu plano. However, to think can also mean to consider, and is an action verb form. In this sense, to think is an action verb. Contudo, se esse verbo to think, vai pensar, ele pudesse ter esse significado em considerar, ele vai virar um verbo de ação. Então, nesse sentido, ele vai poder ser um verbo de ação, consequentemente receber ing. I'm thinking about buying a new car. Estou considerando em comprar um novo carro. This means I am considering buying a new car. And it's correct. Então, estou considerando comprar um novo carro. Isso é correto. To have can be used to talk about possession. And in his form is a non-action verb. In this form, the verb to possess can replace to have. To have. To have pode ser usado para falar sobre posse, e essa forma é uma forma de não ação. Nesse sentido, o verbo to possess pode ser substituído por have. Laura has a BMW, or Laura possesses a BMW, not Laura is having a BMW. They have a nice house, or they possess a nice house, not they are having a nice house. Então, quando o verbo to have ele tiver o sentido de posse, você não vai poder fazer ele com ing, certo? Porque ele vai ser considerado um verbo de não ação. Nós temos dois verbos muito parecidos, porque a tradução deles é a mesma, que é o verbo to do e o verbo to make. Em português é o verbo fazer, mas existem umas coisinhas que diferenciam os dois. Aí aqui a gente tem alguns exemplos para tentar clarear a mente da gente. Quando usar o verbo to do, uma das explicações mais básicas é usá-lo para descrever ações ou atividades, tarefas ou deveres. Também usamos o to do para atividades indefinidas, utilizadas como something, anything or nothing. Exemplos: do a good job, fazer um bom trabalho. Do business, do exercise, do harm, do research, do shopping, do somebody a favor, do the laundry, do your best, do the dishes, do the cleaning, do your hair, do your nails, do your homework. Cuidado para não confundir esse do com auxiliar para fazer perguntas no presente simples. Aqui ele está sendo o verbo no imperativo, ele está sendo o verbo fazer. Tá? E aqui, como os dois vão dar um sentido só, não vai ser fazer prejuízo, não vai ser prejudicar. Ok? Do the dishes é uma expressão idiomática para lavar as louças, algo desse tipo. Ok? Então, observe que para todos esses verbos aqui, todas essas situações a gente usa do. Vamos ver agora como usar o verbo make. Quando usar make, podemos usá-lo para falar sobre a criação ou construção ou até mesmo a execução de alguma coisa. Alguns exemplos: make a bet, make a cake, make a choice, make a decision, make a discovery, make a joke, make a mess, make a mistake, make a phone call, make a plan, make a promise, make a suggestion, make a visit, make a tent, make an announcement, make an appointment, make an effort, entre outros. Então note que para todos também nós temos a nossa digníssima tradução e nem sempre a tradução vai vir com o verbo fazer. Observe aqui, não é fazer uma decisão, tomar uma decisão. Make a mistake, cometer um engano, cometer um erro. Make a suggestion, dar uma sugestão. Make an appointment, marcar um compromisso. Então isso é o que a gente chama de expressão idiomática. Tem o verbo make, o verbo principal, mas ele vai depender das próximas palavras para a gente saber se isso vai ser traduzido com o verbo make, ou com o verbo fazer em português, ou com outro tipo de verbo. Existem mais diferenças entre o verbo to do e o verbo to make. Bom vocês darem uma pesquisada também.
em exemplos e em frases. Aqui a gente colocou apenas expressões que são usadas os dois e algumas formas de serem usadas, certo? This is all for today. Isso é tudo por hoje. This hour. See you next day. Vejo vocês depois. Stay well. Fiquem bem. Bye bye.